Você já parou para pensar quantos anos de vida plena e com saúde você ainda tem pela frente? Não estou a falar de quantos aniversários irá celebrar, mas sim de quantos desses anos serão vividos com a energia, a clareza mental e a liberdade de movimento que você deseja. A verdade é que, à medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a dar sinais, sussurros no início, que, se não forem ouvidos, podem transformar-se em gritos. Estes sinais não são uma sentença, mas sim um aviso, uma oportunidade. É um momento de reflexão doloroso quando percebemos que o corpo que nos serviu tão bem durante décadas, que nos permitiu trabalhar, cuidar da família, desfrutar dos momentos, começa a falhar. Aquela agilidade de antes, a capacidade de fazer tudo sem pensar duas vezes, parece desvanecer-se. Sentimos um peso, uma lentidão que antes não existia. E isso pode ser assustador. Pode roubar-nos a alegria e a esperança de um futuro ativo. Mas e se eu lhe dissesse que entender estes sinais é o primeiro passo para recuperar o controle? Para virar o jogo, neste vídeo, vamos desvendar 7 desses sinais silenciosos que o seu corpo pode estar a enviar. E o mais importante, vamos entender o que cada um deles realmente significa para a sua saúde e como pode responder a eles. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre o envelhecimento e a vitalidade. Vamos começar com o primeiro sinal. Aquele que muitas vezes ignoramos ou justificamos com a idade, o cansaço persistente e sem explicação. Não estou a falar daquele cansaço normal depois de um dia agitado, de uma longa caminhada ou de um trabalho no jardim. Falo de uma fadiga que parece não ter fim, que o acompanha mesmo depois de uma noite de sono, que faz com que as tarefas mais simples pareçam montanhas a escalar. Sabe aquela sensação de acordar já cansado? Como se o seu corpo não tivesse recarregado as energias, ou a falta de vontade para sair de casa, para encontrar os amigos, para fazer aquelas atividades que antes lhe davam tanto prazer. Isso é um sinal. O que ele significa? Bem, pode ser muita coisa, mas quase sempre aponta para um desequilíbrio. Pode ser que o seu corpo esteja a lutar contra uma inflamação silenciosa, que está a consumir a sua energia sem que perceba. Pode ser uma deficiência de nutrientes vitais, como a vitamina B12 tão comum em idades mais avançadas, ou até mesmo de ferro, especialmente para as senhoras. Lembro-me da minha avó, que sempre foi uma mulher cheia de força, a queixar-se de um cansaço que não passava. Depois de uns exames, descobrimos que estava com anemia. Pequenos ajustes na alimentação e alguns suplementos fizeram uma diferença enorme na vida dela. Outra causa pode ser a disfunção da tireoide, uma glândula que regula o metabolismo e, quando funciona mal, pode causar fadiga extrema. O estresse crônico, que se acumula ao longo dos anos, também rouba a nossa vitalidade. O seu corpo está a dizer: estou sobrecarregado, preciso de ajuda. O que pode fazer primeiro? Não ignore. Uma visita ao médico para exames de rotina é fundamental para descartar problemas mais sérios. Depois, comece pelo básico: beba mais água. A desidratação é uma causa comum de fadiga, e muitos de nós não bebemos a quantidade suficiente. Uma tisana de ervas, água com uma rodela de limão. Tudo ajuda. Durma melhor? Falaremos disso em mais detalhe mais à frente. Mas um sono de qualidade é a base para a energia. E a alimentação, priorize alimentos frescos e nutritivos vegetais de folha verde escura. Frutas da época. Proteínas magras como peixe e leguminosas. Pense nos pratos tradicionais portugueses, como a sopa de legumes fresca ou um bom peixe grelhado, que são tão ricos em nutrientes e podem ser preparados de forma leve e deliciosa.
passando para o segundo sinal. Muitas vezes, de mãos dadas com o cansaço, as dores e incômodos constantes. Não é a dor aguda de um acidente, mas sim aquela dor surda nas articulações que parece nunca ir embora. O joelho que chia, a anca que dói ao levantar, a rigidez nas costas logo pela manhã. Lembra-se de quando se levantava da cadeira sem esforço, ou de quando as suas mãos não se sentiam presas ao acordar. Se estes pequenos e grandes incômodos se tornaram uma constante. O seu corpo está a alertar. O que este sinal significa? Frequentemente. Estamos a falar de inflamação, o processo de envelhecimento natural. A acumulação de microlesões ao longo da vida. Uma dieta rica em alimentos processados e açúcares, tudo isso pode levar a um estado inflamatório crônico que se manifesta como dor. Pode ser osteoartrite, o desgaste da cartilagem nas articulações. Mas também pode ser a falta de movimento. Sim, parece contraditório. Mas um corpo parado enferruja. O nosso corpo foi feito para se mover. Quando não nos movemos o suficiente, os músculos enfraquecem. As articulações perdem flexibilidade e a dor aumenta. É um ciclo vicioso, dói. Então não me mexo. Mas como não me mexo? Dói mais. Pense nas nossas avós que passavam o dia na horta ou a andar pela aldeia. Elas tinham uma mobilidade que muitas vezes perdemos hoje em dia. O seu corpo está a dizer: preciso de lubrificação, preciso de flexibilidade, preciso de força. O que pode fazer primeiro? Novamente, procure aconselhamento médico para um diagnóstico correto, uma vez descartadas condições mais graves. O movimento é o seu melhor amigo. Comece devagar caminhadas diárias, mesmo que curtas. São um excelente começo, se tem acesso a uma piscina. A natação ou hidroginástica são maravilhosas, pois aliviam o peso sobre as articulações, exercícios de alongamento suave, como os do Tai Chi ou do Pilates, podem melhorar muito a flexibilidade e a força muscular sem sobrecarregar as articulações. E a alimentação entra aqui novamente. Alimentos anti-inflamatórios são essenciais. Pense no azeite virgem extra, peixes ricos em ômega 3 como sardinhas e cavalas, frutos vermelhos, vegetais crucíferos como brócolos e couve-flor. Evite ao máximo os alimentos processados, os açúcares e as gorduras trans. Lembre-se, cada passo, cada movimento que fazemos, por mais pequeno que pareça, é um investimento na nossa liberdade de movimento e na diminuição da dor. Não espere que a dor se torne incapacitante para agir. A prevenção e a gestão proativa são as suas melhores ferramentas. Agora que falamos sobre o cansaço e as dores, vamos para o terceiro sinal, um que afeta profundamente a nossa qualidade de vida, as mudanças no padrão de sono. Se antigamente você caía na cama e adormecia como um bebê, mas agora passa horas a revirar-se, ou acorda várias vezes durante a noite, ou levanta-se de manhã a sentir-se mais cansado do que quando se deitou. O seu corpo está a comunicar. Não é normal aceitar que dormir mal é coisa da idade. Sim, o sono muda com a idade. A sua estrutura pode ser diferente, mas não significa que tenha de ser de má qualidade. O que este sinal significa? O sono é um pilar fundamental da nossa saúde. Durante o sono, o nosso corpo e a nossa mente recuperam. Reparam os tecidos, consolidam a memória e eliminam toxinas. Se o seu sono está comprometido, o seu corpo não está a ter tempo suficiente para fazer essa manutenção essencial. Pode ser devido a alterações hormonais, como a diminuição da melatonina, a hormona do sono, ou o estresse e a ansiedade que se acumulam ao longo dos dias. Problemas como a apneia do sono, o síndrome das pernas inquietas ou a necessidade frequente de urinar durante a noite também podem interromper o sono. O que pode fazer? Comece por criar uma rotina de sono consistente,
Deite-se e levante-se sempre à mesma hora. Mesmo aos fins de semana, crie um ambiente propício ao sono. O quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs telemóveis, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina. Limite o consumo de cafeína e álcool, especialmente à noite. Um jantar leve, com alimentos de fácil digestão, pode fazer uma grande diferença, em vez de uma feijoada ou cozido à portuguesa, que são deliciosos, mas pesados à noite. Opte por uma sopa de legumes, um peixe cozido ou um ovo mexido com legumes. Chás de ervas calmantes como camomila ou cidreira podem ajudar a relaxar. Se o problema persistir, é importante falar com o seu médico, pois existem tratamentos e abordagens que podem melhorar drasticamente a sua qualidade de sono. Vamos para o quarto sinal, um que frustra muitos de nós: o metabolismo lento e o ganho de peso inexplicável. Você come a mesma coisa, talvez até menos, e tenta ser ativo, mas a balança parece teimar em subir, especialmente na zona abdominal. A roupa começa a apertar, sem que você perceba bem por quê. Este é um sinal clássico do corpo a dizer que algo mudou. O que este sinal significa à medida que envelhecemos? Perdemos massa muscular. E os músculos são o principal motor do nosso metabolismo. Menos músculo significa menos calorias queimadas, mesmo em repouso. Além disso, as alterações hormonais, como a diminuição dos níveis de estrogênio nas mulheres e de testosterona nos homens, podem levar a uma redistribuição da gordura corporal, com maior acumulação na região da barriga. O estresse crônico também contribui, pois aumenta o cortisol, uma hormona que favorece o armazenamento de gordura abdominal. O seu corpo está a dizer: preciso de um impulso, preciso de mais músculo. O que pode fazer? A resposta não é apenas comer menos, mas comer melhor e mexer-se de forma inteligente. Inclua proteína em todas as suas refeições: ovos, peito de frango, peixe bacalhau, sardinhas, salmão, leguminosas como lentilhas e grão de bico. A proteína ajuda a preservar a massa muscular e a mantê-lo saciado. E o exercício? Não é preciso virar atleta de alta competição. 2 a 3 vezes por semana. Dedique-se a exercícios de força. Pode ser com pesos leves em casa, elásticos, ou até mesmo usando o peso do próprio corpo, agachamentos simples, flexões na parede, caminhadas mais rápidas, subir escadas em vez do elevador, dançar o vira ou a música que gosta, tudo o que o faça mover e sentir os músculos a trabalhar. E claro, a hidratação continua a ser fundamental, pois um corpo bem hidratado funciona melhor. Finalmente, para o quinto sinal, os esquecimentos frequentes e a sensação de névoa cerebral. Já lhe aconteceu ir à cozinha e não se lembrar do que foi lá fazer? Ou esquecer o nome de alguém que conhece há anos? Ou sentir que o seu pensamento está mais lento, mais confuso, como se estivesse a navegar numa névoa? Este é um sinal que assusta muitos, pois a perda de memória é uma das maiores preocupações associadas ao envelhecimento. O que este sinal significa? É importante diferenciar os esquecimentos normais da idade, que são leves e não interferem no dia a dia, de algo mais sério. Mas mesmo os esquecimentos normais podem ser um alerta de que o seu cérebro precisa de mais estímulo e suporte. Pode ser estresse, falta de sono de qualidade, desidratação, deficiências nutricionais como a falta de ômega 3 ou vitaminas do complexo B, ou simplesmente falta de estímulo mental. O seu cérebro é como um músculo se não o usa. Ele atrofia. O que pode fazer primeiro? Mantenha o cérebro ativo. Aprenda algo novo, um instrumento musical, uma nova língua, um jogo de tabuleiro complexo. Faça palavras cruzadas ou sudokus.
Leia livros, participe em conversas desafiadoras, socialize a interação social, é um poderoso estimulante cerebral. Alimente o seu cérebro, inclua na sua dieta alimentos ricos em ômega 3, como o peixe gordo salmão, cavala, sardinha, nozes, sementes de linhaça. Consuma muitos antioxidantes presentes em frutas e vegetais coloridos, como os frutos vermelhos, brócolos e espinafres. Mantenha-se bem hidratado. E não subestime o poder de uma boa noite de sono. É durante o sono que o cérebro limpa as toxinas e consolida as memórias. Estas pequenas ações diárias são um investimento gigante na saúde do seu cérebro. Com a mente mais clara, vamos para o sexto sinal, que afeta diretamente a nossa independência, a diminuição da mobilidade e do equilíbrio. Já sentiu os pés a arrastar um pouco, ou hesitação ao subir e descer escadas? Aquela sensação de instabilidade ao levantar-se rapidamente ou ao andar em terrenos irregulares. Talvez tenha tropeçado mais vezes do que o habitual, ou tenha tido de se agarrar aos móveis para não cair. Estes não são sinais a ignorar, pois a perda de equilíbrio e mobilidade aumenta significativamente o risco de quedas, que podem ter consequências devastadoras. O que este sinal significa? A diminuição da mobilidade e do equilíbrio é muitas vezes um reflexo da perda de massa muscular, especialmente nas pernas e no tronco, e da rigidez das articulações. O nosso sistema vestibular, que nos ajuda a manter o equilíbrio, também pode sofrer alterações com a idade. Além disso, a visão e a proprioceção, a capacidade do corpo de sentir a sua posição no espaço, podem diminuir, contribuindo para a instabilidade. O medo de cair, por si só, pode levar a uma diminuição da atividade física, criando um ciclo vicioso onde o medo leva à inatividade, que leva à fraqueza, que aumenta o risco de queda. O seu corpo está a dizer: preciso de estabilidade, preciso de força para me mover com segurança. O que pode fazer? A primeira e mais importante ação é a prevenção de quedas. Comece por fazer ajustes em casa, elimine tapetes soltos. Melhore a iluminação. Instale barras de apoio na casa de banho, se necessário. Use calçado confortável e seguro, com boa aderência. E, claro, o exercício é fundamental. Os exercícios de equilíbrio são simples e podem ser feitos em casa. Comece por ficar em pé, numa perna só, com o apoio de uma cadeira. E vá aumentando o tempo gradualmente. Caminhar em linha reta, calcanhar à frente dos dedos, também ajuda. O Tai Chi é uma prática milenar excelente para melhorar o equilíbrio, a flexibilidade e a concentração. Exercícios de fortalecimento das pernas, como levantar e sentar de uma cadeira, ou subir e descer degraus, são cruciais para manter a força e a estabilidade. Lembre-se, cada passo firme, cada movimento consciente. É uma afirmação da sua autonomia e da sua capacidade de viver a vida plenamente. Finalmente, chegamos ao sétimo sinal, que muitas vezes vemos como puramente estético, mas que pode ser um espelho da nossa saúde interna às alterações na pele, cabelo e unhas. Se a sua pele está mais seca, fina e sem brilho, mesmo com o uso de cremes, se o seu cabelo está a afinar, a perder volume, ou as unhas estão frágeis, quebradiças, com estrias ou manchas, o seu corpo está a mostrar sinais. Não estamos a falar do envelhecimento normal da pele, mas sim de mudanças que parecem mais acentuadas ou problemáticas do que o esperado. O que este sinal significa? Estas alterações externas são, muitas vezes, um reflexo do que se passa por dentro. A pele. O cabelo e as unhas precisam de nutrientes específicos para se manterem saudáveis. Colagênio, biotina, zinco, vitaminas A, C e E, e claro, água,
A desidratação é uma causa comum de pele seca e sem vida, a má nutrição. Mesmo que não seja uma deficiência grave, pode manifestar-se nestes sinais: a diminuição da produção de colagênio com a idade, o estresse oxidativo, danos celulares causados por radicais livres e a exposição solar excessiva ao longo da vida também contribuem para estes sinais. O seu corpo está a dizer: preciso de hidratação, preciso de nutrição e preciso de proteção. O que pode fazer a água é o seu melhor amigo. Beba água regularmente ao longo do dia. Não espere ter sede. A hidratação de dentro para fora é a base para uma pele e cabelos saudáveis. A alimentação é igualmente vital e inclua na sua dieta alimentos ricos em antioxidantes, frutos vermelhos, vegetais de folha verde escura, chá verde, proteínas de qualidade para a produção de colagênio e gorduras saudáveis, azeite, abacate, peixe gordo que nutrem a pele. Proteja-se do sol, use chapéu e protetor solar sempre que estiver ao ar livre. Mesmo em dias nublados, cuide do seu cabelo e unhas com produtos suaves e evite tratamentos agressivos. Lembre-se que a beleza que irradia por fora começa com a saúde que cultiva por dentro. Viu como estes 7 sinais, que à primeira vista podem parecer isolados, estão todos interligados e contam uma história sobre a sua saúde, desde o cansaço persistente e as dores constantes, passando pelas alterações no sono, o metabolismo lento e os esquecimentos, até a diminuição da mobilidade e as mudanças na pele, cabelo e unhas. Cada um deles é um convite do seu corpo para que o ouça, para que lhe dê a atenção e o carinho que ele merece depois de tantos anos de serviço. A boa notícia é que nenhum destes sinais é uma sentença final. Longe disso, eles são apenas um ponto de partida. Um mapa que o seu corpo lhe dá para que possa traçar um novo caminho. Um caminho de vitalidade e bem-estar. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não precisa de revolucionar a sua vida da noite para o dia. Comece com um passo de cada vez, beba mais água hoje. Faça uma caminhada mais longa amanhã. Adicione mais vegetais ao seu prato na próxima refeição. Cada escolha consciente é um investimento no seu futuro. O importante é começar e ser persistente. Não se culpe pelos anos que passaram, mas concentre-se no poder que tem para os anos que virão. O seu corpo é uma máquina incrível, com uma capacidade surpreendente de se curar e se adaptar. Se lhe der as ferramentas certas, agora, quero ouvir a sua experiência. Quais destes sinais você já sentiu? Que estratégias tem usado para se sentir melhor? Partilhe as suas histórias e os seus conselhos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a luz que alguém precisa. Se este vídeo o ajudou a entender melhor o seu corpo e o inspirou a fazer mudanças positivas, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais conteúdo útil e motivador. Assim, juntos, podemos construir uma comunidade de vitalidade e bem-estar. A vida é para ser vivida com alegria e plenitude em cada etapa. Não importa a idade, cuide-se, invista em você e viva os seus melhores anos com toda a energia e vitalidade que merece.